Olá, eu sou a Fabiana Chitton e sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do Be The Energy Convida, esse projeto de expansão de consciência que temos juntas, eu e a esplendorosa Beth Có. Cada dia ela melhora mais nos adjetivos e eu gostando mais. Olá, gente, eu sou a Beth Có, falando diretamente aqui de Portugal com vocês. E hoje nós temos mais uma pessoa para fazer o trio internacional aqui, que é a Clara Regina. Clara, meu amor, se apresente. Clara está falando da Austrália. Por favor, Clara, se apresente. Clara acordou Então, só para falar com a gente. Como pode melhorar? Como pode ser mais divertido? então, boa tarde, né, para todos. Quem vai ver depois, então, boa tarde, boa noite. Aqui na Austrália é bom dia agora. Meu nome é Clara. Eu moro aqui na Austrália há uns 2 anos e meio. Eu vim com o intuito de estudar, mas, na verdade, aprender inglês, mas também de viver novas experiências, né? Eu comecei a estudar sobre espiritualidade há alguns anos atrás, uns 5 anos mais ou menos. Sempre tive interesse de entender como as coisas funcionam. E quando esse processo começou, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver o que eu estou fazendo da minha vida. Eu quero viver mais coisas e isso aqui não está bom para mim. Eu trabalhava como engenheira de obras, engenheira de construção, durante 8 anos. E adoro construção, adoro esse ambiente, mas não me conectava mais, eu não estava mais me conectando. E vim há 2 anos e meio para cá viver essa experiência e está sendo muito maravilhosa, porque é uma desconstrução e uma construção ao mesmo tempo. E aí, quando eu comecei a estudar a questão da espiritualidade, para saber, para entender como é que as coisas funcionam, eu não consegui mais parar. Conheci a Fabi aqui no ano 2018, né, que ela me apresentou as barras de Access, que mudaram totalmente a minha vida. Hoje eu também trabalho com terapias holísticas, algumas ferramentas, e as barras foram um empurrão. Eu lembro até hoje, assim, que acho que na metade do nosso dia, do nosso curso, eu comecei a chorar do nada e eu falei muito obrigada, porque foi quase um empurrão, assim, sabe? Eu sinto que como se o universo estivesse me empurrando, vai que é isso. Eu falava, não, mas não dá certo isso pra mim. E aí ela falou, você tá se encontrando. Eu lembro que foi bem marcante esse momento e foi Foi muito bom. lindo, eu também não esqueço, porque quando a pessoa escolhe, porque a Clara chegou de uma palestra gratuita que eu tinha feito numa escola de idiomas, que a gente se conheceu lá, e ela não tinha disponibilidade para o dia que eu ia dar o curso, e aí ela mudou toda a agenda dela e ela tinha conseguido uma vaga, se não me engano, numa segunda-feira. Eu vim embora na terça. Era assim, era dar o curso para ela e eu voltar. Eu mudei toda a minha agenda também. E aí eu não tinha espaço, porque a escola, né, me cedeu o final de semana. Durante a semana a escola tinha aula, não tinha sala disponível. E a gente, meu Deus, o que eu faço? Aí uma amiga cedeu a casa dela. Só que estava um dia tão lindo, tão lindo. E eu falei para Clara, vamos fazer um café de frente para o mar? E aí a gente fez a nossa parte, né, num café de frente para o mar. E foi mágico, assim, a gente fez o exercício do timo ainda, bem numa pedra, olhando o mar. Gente, foi maravilhoso. Aí eu tava tão boa a vibe, né, daquele curso. Aí eu falei para Clara, falei, e se a gente trocasse a parte prática de barras no gramado? E aí eu tinha o vídeo salvo, não precisava de internet. A gente foi para um gramado do lado da praia e a gente fez a parte prática das trocas das barras no gramado. Eu lembro que quando a gente terminou, eu abri o olho, tinha uma árvore linda, assim, com um sol radiante. Foi a experiência mais incrível que eu tive de um curso de barras, gente. Um curso de barras ao ar livre, assim, e foi mágico, foi realmente maravilhoso. Muitas fichas caindo ali para mim e para Clara.
é um curso que eu guardo com muito carinho, assim. Além da escolha que a Clara fez naquele momento, a permissão, né? Isso ficou muito claro, o quanto que nós duas estávamos na escolha. Eu escolhi dar o curso para ela, ela escolheu fazer o curso, e a gente escolheu receber daquele momento, sem julgamento, sem ponto de vista. Foi um curso num café, uma troca de barras num gramado. E, gente, foi maravilhoso, foi uma experiência riquíssima. Eu fui para a Austrália em busca de uma experiência, a Clara também, e a gente tinha muita coisa em comum de transição de carreira e tal, e a gente aproveitou muito esse dia. Foi realmente um curso de experiências. Isso. Foi muito maravilhoso. E eu acho que a partir desse momento, tudo começou para mim, né? Eu comecei a fazer vários cursos. Eu comecei a aplicar em todo mundo as barras. Eu cheguei naquele mesmo dia. Eu vim para casa de uma amiga minha e eu falei, deixa eu aplicar em você. E aí eu apliquei nela. Foi uma experiência muito linda do como ela se sentiu depois. E aí cada aplicação que a gente faz, né, de algum tratamento, vai dando mais confiança para a gente. Eu lembro que eu queria só doar, né? Eu doava muito para as pessoas e eu fazia, não. Porque eu sempre estudei muito para ter conhecimento para mim e não para trabalhar com isso. E as pessoas faziam, não, você tem que trabalhar como terapeuta e tal. Eu falava, gente, isso não é para mim. E no ano de 2019, eu também fiz vários cursos aqui na Austrália mesmo, com a Luciana. Eu já tinha feito no Brasil, um dos cursos que eu tinha feito no Brasil foi o do Reiki 1. Eu acho que várias pessoas também começam com Reiki, né? E aí eu fiz a formação de mestre em Reiki, depois estudei o Seikin também, o Seikin Reiki, que é uma técnica egípcia, que ela era usada no Antigo Egito e ela foi recanalizada, né? Foi reencontrada alguns anos atrás e eu tive uma conexão muito forte também com o Seikin Reiki, que ele é uma técnica diferente do Reiki, mas eles têm a mesma fonte criadora. Ele possui muitos mais símbolos, eles possuem mais símbolos do que o Reiki, mas quando você começa a aplicar, você não consegue mais separar o Reiki do Seikin. Às vezes você começa uma aplicação de Reiki e aí vem o símbolo na sua intuição e você leva, envia para a pessoa que você está atendendo. Então, é muito lindo. Além de uma conexão com a deusa Isis, né, que a gente desperta também, a questão do Egito, que chama a gente muitas vezes. Fiz também as mesas radiônicas, mesas psiônicas, né, da linha da Régia Prado e o portal de Sírios, que para mim eu me apaixonei também. Na verdade, eu não sei qual é a ferramenta que eu não sou apaixonada, né? Porque eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e elas são fantásticas, assim. Consigo trabalhar com todas elas ligadas e as mesas psiônicas, se alguém não conhece o que são as mesas, elas são pranchas com geometrias sagradas que a gente consegue trabalhar energias externas, né, que interferem no nosso campo. Eu fiz agora a mesa rosa dourada e me apaixonei. Eu nunca tinha tido esse chamado por mesa. Eu tinha alguns pontos de vista, né, com pêndulos, com coisas que me remetessem a oráculos e a previsões. Tá? E aí eu fui baixando minhas barreiras. Eu fiz com a Rosane, que está aqui com a gente também, que é a mãe da Lu. Fiz com a Lu, que está lá na Austrália. E, nossa, foi muito, muito lindo. Ela é muito simples, ela é muito conectiva.
E agora eu escolho fazer o portal de Sirius, que eu tenho uma conexão muito grande com Isis e com Sirius, então já tô aqui assim, ó, já sei que eu vou fazer o Seikin, já vou ampliando aqui todo o leque. Ah, eu vou fazer o Magnified Healing, que eu vi que você fez também, que é uma energia muito linda. E aí a gente vai se conectando. Mas, gente, a mesa, eu me apaixonei. Sou mais uma apaixonada pela mesa. A mesa é sensacional e aí a gente consegue também trabalhar com elas todas ligadas, né? A rosa tem a azul, a verde, que é para ambientes, e a gente consegue trabalhar, e o portal de Sirius, que não é mais considerado uma mesa, ela é considerada um portal de ascensão. Até a Régia mesmo, ela fala, não tem como explicar o que é o portal de Sirius, é uma coisa muito de você sentir, é uma coisa muito poderosa e sutil ao mesmo tempo, então é muito mágico. E é lindo porque você pode conectar todas as mesas e é elas que escolhem, né? Quando você está trabalhando para a energia de alguém, assim, as mesas que escolhem, é o superior que vai escolher o que a pessoa está precisando, né? Às vezes ela começa na rosa e ela envia para azul, para o portal de Sirius e faz a limpeza na casa. Então, é um movimento bem bonito, assim, se você conversa com a pessoa e tem um entendimento, que a gente não precisa, né, saber o que a pessoa tá passando e tal, a gente dá uma breve conversada, a gente também pode trabalhar com a parte radiestésica para ter algumas informações, fazer uma anamnese, mas a gente não precisa ter essas informações, então a mesa é inteligente como as outras técnicas e ela vai seguindo. E aí você vai tendo um entendimento, né? Você sabe as ferramentas que vai aparecendo, o movimento do pêndulo, o que significa. Cada mesa que você faz, você vai se conectando mais. Assim, é muito lindo. E faz mesmo, Fabi, faz mesmo que você vai adorar. Ah, e você teve uma experiência linda esse ano também, né? Que de certa forma a gente estava conectada. Você teve lá no Uluru, né? Com a Sim. Lu. E enquanto você estava lá no Uluru, eu estava em Portugal ainda com a Beth, com uma colega nossa que faz frequência de brilho, né? A doutora Janete. E ela é muito conectada com a Christine Day. E a Christine Day também estava lá no Uluru. E eu falei muito de você para a Beth quando eu estava lá. Eu comentei muito dessa experiência, né? Que foi muito lindo. Eu sei que você e a Lu se prepararam bastante, deve ter sido uma coisa bem incrível também. Não, foi a minha segunda vez no início desse ano que eu fui para o Uluru, mas dessa vez foi bem especial. A gente se programou para ir para fazer o ancoramento, né, da energia que a Lu estava canalizando também. Tinha uma energia que estava chegando no planeta também muito importante, que é a serpente arco-íris, né? E, e o Uluru, ele é o chakra, o plexo solar da Terra, né? Então ele mexe muito com essa parte do nosso ego, do nosso self, essa conexão, desconstrução e construção ao mesmo tempo. E, nossa, foi muito lindo, porque tinha uma energia incrível. A gente via uma névoa, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto. E era verão ao redor da pedra. E a gente brincava dizendo que eram as brumas de Avalon. E quando você chegava próximo, você não via, você só via quando você estava distante. E o clima estava diferente, estava bem agradável. Tinham várias pessoas de vários lugares que tinham ido pelo mesmo motivo. A gente brincava também falando que a gente tinha ido para uma convenção de bruxas. E foi muito legal. Foi muito legal porque a gente chegava num gramado que tem do lado do centro, um centrinho que eles construíram lá para receber os turistas. E tinham várias pessoas sentadas e cantando e conversando, e a gente ia se conectando com as pessoas, iam começando a conversar. Foi uma experiência muito linda. Quem Em puder, algum tiver a momento você oportunidade de visitar. imaginou, Clara, sair do Brasil, largar aí uma carreira como engenheira e estar ali, de repente, no Uluru, cantando com as pessoas, celebrando a vida, a terra, o plexo solar e aquelas energias que a gente não vê, porque eu trabalhei muitos anos também com engenheiros e a gente acaba criando um meio, né?
onde tudo tem que ser cientificamente provado, medido, ainda mais você com construções, né? Diversas fórmulas, né? Como que foi para você sair assim dessa caixinha, já que você foi para a Austrália com esse intuito de ter experiências, e eu acredito que isso foi muito bem atingido, porque pelo que eu percebo que não faltou para você aí foram experiências de vida, né? Na verdade, quando tinha uma amiga minha que veio aqui para Melbourne e ela foi na minha casa em Recife, eu morava em Recife a trabalho. E ela estava nessa ideia de fazer intercâmbio, de largar tudo. Ela pediu demissão e vinha, e eu falava, você é louca. Um ano depois eu estava fazendo o mesmo processo que ela, e eu tive que fazer uma desconstrução no Brasil antes também para poder vir para cá. E como eu te falei, muita parte desse processo foi quando eu comecei a estudar física quântica, ainda estudava em Recife mesmo. Eu fiz uns cursos chamados treinamento ascensional. E assim, a minha cabeça mudou 180, deu um giro de 180 graus. E eu falei, é isso que eu quero. Eu quero viver outras experiências. E a experiência estava tão louca assim que eu abri um livro. E meu olho ia direto na palavra Austrália. Eu falei, é um chamado, eu tenho que ir. E eu não imaginava nunca, assim, todas as coisas que aconteceram para mim, aonde eu ia estar, onde eu ia chegar, essa mudança toda. Mas é muito maravilhoso. Você se permitir se desconstruir e viver, assim, é muito prazeroso. É um desafio, mas ao mesmo tempo que te desafia, te dá um novo fôlego. É como se fosse várias mortes e nascimentos simultâneos e constantes. É lindo. Porque o que me marcou muito com a Clara, né, e a gente se conectou bastante, era essa permissão dela, né? Porque quando eu fui para a Austrália também foi uma decisão meio em cima da hora, aquela coisa toda. E aí encontrei com ela com essa história linda, assim, saiu de Recife, foi para lá fazer intercâmbio. E é mesmo uma desconstrução. E eu encontrei ela num momento de tanta permissão, porque a gente se prende a muita coisa de ego ainda, né? Então ela largou uma carreira de engenheira numa grande corporação. E ela trabalhou de várias coisas na Austrália. E ela foi uma das brasileiras que eu encontrei que me surpreendeu. Em nenhum momento ela reclamou. Eu vim para cá, o emprego aqui na Austrália é difícil, porque eu tenho que trabalhar disso ou daquilo, né? E não sei o quê. Não, ela estava assim, fazendo de tudo e amarradona. Dizendo, ok, eu preciso trabalhar disso agora nesse momento, tá tudo bem. Eu vou fazer o curso, não sei se eu vou dar aula. E se eu não der aula, tá tudo bem. E se der aula também, tá tudo bem. Eu falei, gente, e eu era tão assim, né, pragmática, já que eu vou fazer o curso, eu tenho que dar aula, eu tenho que atender, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E ela recebeu o curso, o aprendizado, simplesmente numa permissão de fazer para mim, de fazer para aprender, e tá tudo bem. Seja lá com o que eu for trabalhar aqui na Austrália, meu objetivo não é esse. Eu não estou mais ligando para a carreira e para isso e para aquilo. Ela foi mesmo assim. Eu vi a permissão dela pela experiência, pelo crescimento. E era um desprendimento que naquele momento eu ainda não estava tão aberta para ter. E eu achei isso muito lindo. Para mim foi uma lição incrível, assim. O universo é muito perfeito, né? Porque ele junta os propósitos na troca. Porque eu via em você toda aquela segurança de fazer o que estava fazendo. Eu sentia isso. E é uma coisa que para mim também foi bem difícil eu me desconstruir, né? De pensar muito o que as pessoas estavam falando e tal. E eu acho que parte do sucesso do meu processo que está acontecendo ainda cada dia é o meu foco, é o foco, né? O foco que você põe. Tipo, o meu foco é em me conhecer, em saber quem é a Clara. Se você me perguntar quem é a Clara, eu tenho uma ideia de quem é ela, mas eu ainda não sei. E eu acho que a nossa vida é uma busca constante da gente saber quem nós somos e o que a gente é, né? A gente vive numa sociedade muito do ter é mais do que o ser, e a gente se perde muitas vezes por causa disso. E aqui, realmente, a gente tem uma vantagem maior. Eu não sei como seria em Portugal, em outros países, mas
a gente tem uma permissão de ser de você poder ser quem é, sem que as pessoas te julguem, e isso facilita, sabe? Eu acho que no Brasil isso é um pouco mais fechado, não que não seja possível, mas porque tudo é possível quando a gente quer, né? Mas essa desconstrução e essa permissão é muito mais fácil, assim, quando você não tem distrações. Mas todo mundo pode, e eu aconselho, assim, sabe? A autoobservação, o autocuidado e essa busca sempre. E a Clara não parou, né? Desde que a gente se conheceu, eu me sinto muito feliz de ver ela abraçar essa caminhada, e cada hora ela está aprendendo uma técnica nova, e nesse processo de conhecimento, a gente que muitas vezes pressiona ela, né? Ai, você tem que atender, você tem que dar curso, né? Que a gente vê o potencial, e ela se respeita muito de fazer as coisas no tempo dela, né? Sem ignorar aquilo que está disponível, mas no que é tranquilo para ela, né? E eu acho isso muito interessante. Ô, Fabi, eu acho que um dos meus aprendizados grande, que eu acho que as pessoas têm que ter para a vida, é você dar uma parada e seguir o fluxo, sabe? Essa quarentena aqui também foi bem importante para mim, porque eu passei 8 anos gerenciando construção, então o controle era uma coisa muito intrínseca em mim, era muito enraizado. E você abrir mão do controle, a gente quer controlar a vida, assim. Teve uma vez que a minha psicóloga, ela falou para mim, eu acho que foi até depois do curso que a gente fez, ela falou assim, Clara, o que que você me responderia se o que o universo tiver para você seja completamente diferente do que você imagina? Eu falei, muito difícil. Porque na minha cabeça, naquele momento, o diferente ia ser ruim e não melhor. E não mais maravilhoso. Porque, né, muitas vezes quando a gente aprende uma ferramenta, a gente começa a aplicar, só que aquilo tem que ser uma constância, tem que ser um exercício, tem que ser uma malhação, para que a gente vá mudando os nossos hábitos todos os dias. Um dia a gente está pensando diferente e a gente está entrando naquele aprendizado, naquele processo, mas vai ter outro dia que a gente vai entrar na velha energia e está tudo bem. Reconheci, entrei na nova... isso aqui não me pertence mais. Eu vou de novo. Então, nessa quarentena eu aprendi a soltar muita coisa, assim. Você via que ainda tem. E é um aprendizado diário, assim, sabe? Todos os dias a gente manter essa confiança, se conhecer, saber quem é, o que quer ser. Eu errei, tá, todo mundo erra, sabe? A questão do se julgar, a gente também se julga muito, nós somos os nossos piores algozes, então para continuar, para sempre estar nesse processo, assim, e sempre evoluindo, é se permitir, se enxergar, não se julgar, né? Se reconhecer, ou agir errado hoje dessa forma, não, tá tudo bem, amanhã eu não vou fazer mais. E viver o processo, porque é isso, todos os dias um aprendizado. É muito isso mesmo, a todo momento um aprendizado. E é engraçado que a gente aprende, né, infinitas possibilidades, mas eu lembro que quando eu comecei, eu gostei tanto da ferramenta que eu estava aprendendo ali, que eu só conseguia ver o meu futuro e as minhas coisas para frente com aquela ferramenta, né? E muitas vezes as ferramentas elas aparecem na nossa vida para abrir mais espaço para outras coisas, né, que estão ali na frente. Como você falou da sua psicóloga te perguntar, né? Como seria se o que o universo tem para você é diferente do que você está pensando? Putz, você acha horrível, porque eu sou, né, a criadora de tudo, né? E eu já criei tudo que eu quero para mim, né? E quantas vezes a gente se fecha para receber oportunidades que a gente não tinha pensado, mas que são uma contribuição imensa, muito além daquilo que a gente podia imaginar, né?
E essa quarentena foi realmente um treinamento intensivo para todos nós, em todas as partes do mundo. Sim. E voltando até um pouco que você falou das ferramentas, né, Fabi? Eu gosto de estudar, como eu já tinha falado. Até a gente depois vai marcar aquele curso de hipnose que eu quero. E, e assim, eu gosto muito de estudar, porque você pode, em alguma sessão, misturar ferramentas. Às vezes, chega alguém para mim e a gente começa a conversar, e aí eu sinto, essa pessoa está precisando de, tipo, metade da sessão, eu fazer um reiki, ou terminar com Magnify. E aí você vai sentindo, assim, sabe? Eu respeito a técnica, eu mixo ela, eu faço a metade de uma sessão com uma, metade da sessão com outra, e você vai agregando. E não sei vocês, mas assim, a questão de estudar, eu comecei um curso de tarô ainda em 2018, ainda não terminei, mas cada vez que eu pego ele, eu consigo entender mais fácil, porque você já estudou outras coisas, e para ler, aí você junta com conhecimentos de alquimia, conhecimentos de outras coisas. Então é muito bom, porque cada dia que você vai estudando, cada ferramenta, embora você, mesmo você não queira trabalhar com isso, é conhecimento que te agrega, é abertura de consciência, e você consegue ajudar muito mais as pessoas, se for para trabalhar com terapia. Além do conhecimento, né? Para mim, o mais exciting é saber, assim, ter o conhecimento e saber como é que as coisas funcionam. Então, já Isso é que, bem né? legal, que eu tenho às vezes clientes, né, que fazem determinada técnica comigo muitas vezes, e eu falo, por que você não faz o curso? Ah, não, mas eu não quero trabalhar com isso. Mas aqui é diferente. Quando você recebe a técnica só por receber a sessão, ela é de uma forma. Mas quando a pessoa já está num processo de evolução, de expansão de consciência, quando ela aprende a origem daquela técnica, como aquela técnica atua, né, nela, eu vejo que ela se apropria ainda mais do benefício daquela técnica, né? Então, muitas pessoas têm essa coisa, não, se eu não vou atender, para que eu vou fazer o curso? É que o curso te traz para um outro espaço dentro da técnica, né? Tanto para você poder fazer trocas com outras pessoas, tanto para você se auto-aplicar, mas também quando você receber, você tem uma maior percepção, né, daquilo que está acontecendo. E aí sempre me vem aquele exemplo da fenda dupla, né, da física quântica. Toda vez que o observador, ele interfere no processo, né? Então, quando você tem o conhecimento do que aquela ferramenta está fazendo ali em você, eu percebo que você expande ainda mais o seu receber numa sessão. Eu acho isso muito lindo. E na parte sensitiva também, né? A gente sempre tem as iniciações, que na verdade nós já temos as energias, né? Nós, como centelhas divinas, a gente já tem as energias dentro da gente, mas quando a gente passa pela iniciação de um curso, é como se a gente deu permissão para aquela chavezinha ser ligada, né? Ligou o botãozinho e tá funcionando agora. Eu tenho uma experiência sobre isso, que foi quando eu fiz o curso do Seikin. Antes de vir para a Austrália, eu tinha feito o Reiki 1, nível 1, e eu não me aplicava, eu não tinha uma conexão tão forte com o Reiki como eu tive com as barras. Depois que eu comecei a fazer o curso de barras, eu queria aplicar para todo mundo as barras, e eu não tinha essa mesma conexão com o Reiki, apesar de adorar a ferramenta. Mas quando eu fiz o curso do Seikin, que é parecida a questão da aplicação, mas é uma energia diferente, eu tive uma conexão que eu sentia na mão, assim. Então, para mim, eu queria aplicar o tempo todo. E é muito bom também isso, porque a gente vai se conectando, né? Quando você vai fazendo, você vai se conectando. E aí, como essa questão de receber também diferente, quando eu tenho algumas clientes que ela fala assim, o que que você... Eu quero que você escolha hoje o que que a gente vai fazer. E aí você aplica uma técnica diferente. Comigo, o Magnify, ele foi assim.
eu recebi uma sessão e aí eu falei, eu quero fazer isso. Isso é muito maravilhoso, assim, eu demorei, acho que o resto da noite para voltar. Foi bem expansivo, foi bem bonito, é uma técnica muito forte, muito amorosa. Ela trabalha, ela dá uma regulada no sistema nervoso, equilibra os chakras e faz uma limpeza de karma, mas de uma forma bem amorosa. Então, é muito linda a técnica. Eu aconselho você fazer também, Fabi. Você vai amar. Então, na verdade, eu me inscrevi no curso, né? E ele é o único que não pode fazer online, né? Eu tinha que fazer presencial. E eu não consegui chegar no curso, eu passei muito mal. Assim, eu vou refazer ele agora. Mas isso que você falou das técnicas chegarem, eu acho que tudo tem seu tempo também. Porque talvez se eu tivesse. O Magnified já tinha chegado para mim há algum tempo atrás, mas não me tocou. E eu tinha muito ponto de vista com essa questão de iniciação. Tudo para mim que precisava ter um rito, precisava seguir um negócio. Tipo, eu falava assim, gente, eu já quero sair do ambiente de regra, não quero nada que eu tenha que me conectar. Mas depois eu entendi, né? Eu percebi o que é essa questão da conexão. Foi o que você falou. Já está aqui dentro, todas as técnicas estão dentro de todos nós, está disponível para todo mundo. E a iniciação, ela é realmente uma chavinha. Né? E eu percebi isso com o reiki, eu fui fazer o reiki depois, que eu já tinha conhecido algumas técnicas. E o dia da iniciação do reiki, eu fiquei uma meia hora assim, deitada, né? Eu fiz o reiki online, e a Lu me mandou a iniciação, eu fiquei uma meia hora ainda para conseguir responder para ela, assim. E aí, daquele dia em diante, eu percebi o que era você incorporar e ligar essa chavinha, né? Não é que eu tinha esse preconceito, sabe? Ah, só quem é iniciado que pode aplicar, mas todo mundo tem. Não, a questão da iniciação, ela é realmente ligar a chavinha, assim. É te conectar e descer mesmo a informação daquela técnica para você usar. E faz toda a diferença. Depois eu criei um carinho, um respeito muito grande pelas iniciações nas técnicas. Assim como eu tinha minhas questões com pêndulo, com cartas, né? Eu achava isso tudo muito, ai, né? Estigmas do charlatanismo que a gente já teve ao longo do mundo. E esse ano, depois da quarentena, começou esse chamado dessas técnicas, né? Com iniciações, técnicas com cartas. E eu resolvi me abrir, foi uma experiência muito, muito linda. Aí o Magnify eu vou fazer agora dia 3 e 4, eu vou conseguir. Eu fiz meio curso, né? Meio dia de curso só, que eu passei bem mal, assim. Eu vomitei tudo e mais um pouco. Mas eu persisto, eu escolho, eu vou fazer. Mas é bem característico do Magnify mesmo. A gente dá uma jogada na BR, a gente passa um dia lá. Mas é muito maravilhoso, porque depois parece que não aconteceu nada. É uma energia de Mas muito amor, né? muito, Apesar de muito ser uma amor. energia muito intensa, é uma energia de muito amor ligada com a Muito amor. Kuan-Yin. Muitas coisas começaram a Isso. aparecer no meu campo também, sobre Isis, sobre Kuan-Yin. Aí tudo foi o que você falou. Você abre um livro, tá lá Isis. Você abre não sei o que, tem não sei o que de Kuan-Yin. Aí você fala, cara, não é possível. Esse negócio tá me chamando, esse trem tá me chamando. É um chamado, vou ter que fazer. Sim. E uma coisa que você falou, Fabi, que me pegou, é que independente da técnica, eu acho que com tudo que a gente está trabalhando, tem uma coisa que eu também não consigo me conectar, que é a questão do limite. Se tem limite, eu não consigo me conectar, sabe? Se fala não pode, eu acho assim, não é para mim, ou então para mim pode. E eu acho que tem a intenção em qualquer técnica que a gente trabalha, ou na nossa vida, né? Se você está fazendo um banho, você faz em casa, você faz um banho, a intenção é o que é o importante. Então, a forma como você está trabalhando. Tem várias técnicas que às vezes ela te limita, mas quando você segue sua intuição, não, para mim funciona, vai dar certo. E os resultados, eles são incríveis, assim, porque com essa quarentena, eu comecei aqui em Melbourne, a gente tá em lockdown e a gente tem restrições, você não pode sair mais de 5 quilômetros da sua casa. Então, eu comecei a atender online com as técnicas. E é muito engraçado porque são confirmações para mim, porque quando a gente aprende,
a gente sabe que funciona à distância, mas uma coisa é você saber e outra coisa é você aplicar. Você está aplicando um reiki, você está aplicando um seikin e você está sentindo a cada chácara que você muda, você sente a energia diferente. Então, isso é muito maravilhoso, porque eu acho, o universo é tão perfeito que ele te dá o que você precisa, sempre, né? Então, é uma confirmação para o cliente, é uma confirmação para você, porque os relatos que eu recebo depois, sabe? Então, é a intenção que você coloca no que você está fazendo e, e isso é para tudo, né? Uma água que você coloca no sol para tomar água solarizada, na lua, um banho que você está fazendo, a limpeza da casa, que você está passando incenso. Então, tudo isso é importante. Nós somos poderosos, né? O nosso pensamento tem poder. Isso que você trouxe de intenção é muito engraçado, né? Porque eu falava assim, até parece que acender um incenso, passar isso aqui vai mudar alguma coisa. Não, gente, não vai mudar, porque não é o incenso que vai mudar, não é o óleo essencial que vai mudar. É a intenção que a gente coloca quando a gente faz esses processos, né? Porque eu falava, até parece, né? Que misturar lá água com arruda, com sei lá o quê, tomar um banho, eu vou ficar melhor, né? Só tomar um banho já vai me deixar melhor. Não, a questão não é só o que está ali. Claro, as ervas têm o seu poder, mas tudo está mais linkado à sua intenção, né? O quanto você se abre para receber aquilo, o quanto você intenciona que é aquilo que você escolhe receber, porque está tudo disponível ali. E aí eu ouvia muito, até parece que isso daí vai resolver. Eu falei, não, se você não intencionar isso, se você não estiver conectado, não vai resolver mesmo, entendeu? Nada vai resolver. Se a gente não estiver conectado e intencionado com o que a gente está fazendo ou recebendo, né? Uma das coisas que eu falo para as minhas amigas, tem o primeiro dia do mês, né, o dia de soprar canela. E a minha amiga, eu esqueci, era ontem, foi ontem e eu não fiz. Eu falei, faz hoje. Não importa, tempo e espaço não existe, a gente fala, né, essas coisas. Então, faz hoje. São convenções dessa realidade. Eu também sou dessas. Faz hoje. Esqueceu, faz hoje, não tem problema. O que importa é a intenção. E isso é o bom de você entender o porquê das coisas, né? O porquê, porque aí a gente não fica naquela coisa de, porque diz que é assim. Eu detesto essa frase, assim, porque sempre foi assim, porque diz que é assim. Quem foi que disse, gente? A gente tá aqui vivendo milhares de anos. Quem é essa pessoa que falou isso? Eu quero provas científicas que isso. E as técnicas também, eu percebo assim, elas chegaram algumas aqui na Terra há muitos anos atrás, né? E o momento planetário, ele está evoluindo. Claro, elas são ensinadas de uma forma mais fechada, porque quem está chegando no primeiro momento vai seguir aquele script e é necessário aquilo para que você entenda e honre aquela ferramenta, né? Mas à medida que você vai se conectando e recebendo outras informações e seguindo o seu saber, sem desrespeitar as técnicas, eu acho que tudo é válido. Eu também não gosto dessa coisa, não pode, tem que ser assim, tem que ser assado, né? Eu lembro que uma vez eu fui correr barras de uma pessoa, eu sempre usava o chart, e eu tava sem o chart, e a pessoa precisava muito. Aí eu falei assim, gente, vou deixar de fazer só porque eu não tô com o chart aqui. Então, você não lembrava o nome do ponto, eu falava, então, que a energia desse ponto aqui se ative agora, porque é a intenção, eu tô intencionando ali, né? Então, a gente aprender a ter essa liberdade também é muito legal. E é bem importante isso que você falou, Fabi, porque como a gente está entrando em uma nova energia, né, a gente está mais protegido, digamos assim, a energia está mudando, está se purificando, mas antigamente, quando essas energias foram canalizadas, a energia era outra, né? Então, os símbolos poderiam ser usados de uma forma negativa. Símbolos e as técnicas, por isso que era bem protegido, né? Se a gente pensa no Reiki, por exemplo, o Reiki, os símbolos eram completamente protegidos, sagrados, você não pode expor, você não pode deixar ele à mostra, porque a gente teve exemplos, né? A suástica, ela foi usada de forma errada e causou todo o significado, perdeu, assim, o significado do símbolo e os símbolos como geometrias, né, eles têm a sua egrégora, eles têm o seu poder, então por isso que também tinham todos esses limites.
Uhum. Mas vai de sentir cada um, né? De sentir no coração e se abrir, né? Esses limites. Aí eu adorei. Deixa eu te perguntar, o Magnified você pode aplicar em grupo ou só individual? Ele pode aplicar em grupo também. Ah, então vou fazer um pedido. Você não quer nos presentear com uma degustaçãozinha em grupo para as pessoas conhecerem um pouquinho aqui? Pode sim. Oba! É porque também a gente não pode. Não seria bom fazer um reiki? Pode Acho ser que o reiki também. seria melhor, Uhum, tá pode bom? ser. Fica à O vontade. Magnify é um pouco forte, então eu fico Siga ansiosa seu fazendo Magnify. coração. Então vamos todo mundo fechar os olhos, se conectar. Imaginar que a gente está num grande círculo, um do lado do outro. Inicialmente, coloca a mão no coração. Respira fundo. Repete, eu sei quem eu sou. 3 vezes. Imagina, intenciona que agora a gente está segurando um na mão do outro. Lembrando que a mão direita abaixa e a mão esquerda, a mão direita virada para cima e a mão esquerda virada para baixo. A mão esquerda doa e a mão direita recebe. Sinta a energia correndo, circulando.
Respira fundo. Voltando. Faz 3 respirações. Soltando pela boca para encerrar. Vai voltando. Põe a mão no coração. Pode abrir os olhos que eu já senti. Está liberando. Nossa, que gostoso que foi sentir essa energia do círculo. A gente nunca tinha feito essa experiência aqui. Eu realmente me senti de mãos dadas com as pessoas. Eu senti a energia fluindo nas mãos. Foi muito lindo. Gratidão. Uma gratidão. Eu estive fora. Eu não ouvi nada do que foi dito, eu só senti a energia. Ai, gratidão, gratidão. Gratidão a você, meu amor, que está aqui nos presenteando. Gratidão pelo convite. Eu sou suspeita para falar que eu sou fã da Clara. Me encho de orgulho quando eu vejo ela caminhando assim, né? Cada Agora deixa dia eu te... mais expansiva. Quando você falou do Portal de Sirius, meu peito fez assim, pá, eu nunca ouvi falar. Nossa, um chamado. Deixa eu mostrar ele aqui para você. A hora que você vê, você vai tremer mais ainda. A mesa é linda, ó. Eu entrei na internet, não sei se vocês estavam prestando atenção, mas entrei aqui para pesquisar. É lindíssimo. E assim, só é online ou só é presencial? Só pode ser presencial? Não, não, ele pode ser online. O meu eu fiz online. Eu fiz aqui online. Já vai para a Você próxima fez turma junto aí na comigo. Austrália? Fiz com a Luciana. Fiz Ah, com a tá. Luciana. É porque E geralmente mandam a mesa, né? isso. Ela manda Então, pelo correio. em outro país já é mais demorado e tal. Ok. Obrigada pelas Não, informações. dá para fazer sim. E aí você já faz a prática na hora, A bem bonito. equipe da Rainbow é ótima, porque eles já têm representantes no mundo todo, então ela tem como te enviar direto da Europa, é top. Sim. A minha não chegou, mas não foi culpa da Rainbow, foi culpa dos Correios aqui em São Paulo que tá em greve. Mas não teve problema, eu imprimi aqui e acompanhei o curso da mesma forma, mas eu já estou aqui na minha agenda, o Portal de Sirius e o Seiki. Eu nunca tinha ouvido falar. Mas assim, Sirius tem chegado para mim assim em alguns momentos, né? E aí Sim. agora quando você falou, a energia fez assim, pá, eu digo, Ai, ok. Beth, então o chamado já veio. Já A veio o Fabiana chamado, sabe que pai. eu não sou muito de mesa, eu não sou muito de qualquer curso, né? Eu não sou apenas de fazer curso. Eu só faço se eu me sentir chamada. E esse Isso é me importante. abriu, assim. Eu demorei 2 anos e meio desde que eu conheci a mesa rosa para eu escolher fazer a mesa rosa, porque quando eu estive aí na Austrália, a Lua fez a mesa para mim, eu amei receber a mesa, mas eu não tinha sentido o chamado, né, de receber. O Magnified também foi na época que eu comecei com as barras, há mais de 3 anos atrás, e eu lembro que eu olhei e não me tocou, e hoje eu percebo por quê, porque não era o momento, né? Hoje eu consigo olhar para essas ferramentas de uma outra forma, mas é um chamado. Assim, quando eu olhei para a mesa, eu falei, meu Deus! Mas é É muito uma engraçado coisa o chamado linda. mesmo. Desculpa, Beth. Gratidão por ter trazido essa informação para mim.
Na verdade, por ter trazido essa energia para mim. Tudo, né? Tudo tem o seu caminho de chegar. É, Tudo tem o seu caminho de chegar. Eu lembro as primeiras técnicas que eu queria fazer depois do Reiki eram as barras e o Theta Healing. O Theta Healing eu ainda não fiz e é das primeiras, então eu sinto não estar no momento ainda. As outras tinham que chegar antes, mas vou fazer algum dia. E é isso mesmo, ele vai chegar no momento certo. Eu fui só o caminho, assim como a Fabi foi o meu caminho para começar tudo isso aí. Não, e a egrégora tá linda, porque foi a Lu que me apresentou a Spibble lá, né? Que me acolheu, gratidão imensa, onde eu conheci a Vidula também. A minha viagem para a Austrália foi muito expansiva, conheci pessoas maravilhosas. E aí você se conectou com a Lu, se conectou com a Tati, e aí foi tudo crescendo. Hoje a mãe da Lu, a Rosane, está aqui com a gente sempre no nosso grupo. Eu falei, gente, quando que eu ia imaginar, né? Por isso que eu falo para vocês, permitam-se e deem um passo, porque a gente não tem a menor noção dos emaranhamentos quânticos que o universo vai fazer, né? A gente se encontrou 2 anos atrás e olha aí, cada uma fez a sua caminhada e a gente está aqui de novo. Eu já fui para Portugal, já voltei para o Brasil, a Clara está lá, a vida dela já mudou horrores. A Lu também está abrindo a escola agora, a Rainbow Academy, enfim. E essas conexões que foram trazendo ferramentas e pessoas, e é um passo, gente. Dá o passo que o universo põe o chão, e aquele passo, se seu coração está pedindo, é porque tem alguma coisa que se requer. Então, hoje eu queria muito que a Clara estivesse aqui com a gente para trazer essa energia de permissão, sabe? De dar o passo. E como ela falou, ela não se jogou só na Austrália, ela fez todo um trabalho de desconstrução, de saber o que ela ia enfrentar, assim, não de saber, porque a gente nunca sabe o que a gente vai enfrentar, mas assim, ela se abriu e sabia que ia ser necessário desconstruir muita coisa para construir outros. E às vezes, imagina, para quem trabalhava com construção, gente, que pegadinha, né? Ter que desconstruir, é o universo fazendo seus emaranhamentos. Assim como quando a gente começou com o Be The Energy, a gente não tinha noção de onde é que o que iria acontecer, né? A gente só começou com o projeto e o projeto foi caminhando praticamente sozinho e ele continua caminhando porque as coisas vão chegando para a gente vai simplesmente seguindo. E em plena mudança, né, Isso Fabi? aí. Expandindo e apenas seguindo. E a gente não tem noção de todos os emaranhamentos que estão sendo feitos nesse momento, a quantas pessoas estão chegando, né? Quantas pessoas estão sendo conectadas, né? E tendo a sua energia realmente trabalhada, modificada, né? Elevada, a gente não tem noção. A gente só está fazendo a parte que nos cabe. E ok. E é lindo de ouvir isso, né? Como a Clara trouxe, assim. Um ano antes eu chamei minha amiga de louca, depois eu estava fazendo a mesma coisa. Gente, quanto que a gente tem que se desconstruir. E tá tudo bem, que eu falei isso para ela. Né? Era a consciência que eu tinha um ano atrás. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só se permita. Então é possível você deixar uma vida, não foi porque ela não estava feliz, não, tinha uma hora que está faltando alguma coisa. Então, se você está sentindo esse chamado, não tenha medo, pesquise, estude, se organiza e se permita, simplesmente se permita, gente. A gente fala muito, né, que a nossa permissão seja maior que a nossa consciência, porque às vezes a gente já tem consciência de que aquilo não é contribuição para a gente, mas a gente ainda não se colocou na permissão de receber aquilo que o universo tem para mim, que pode não ser nada daquilo que eu imaginei para mim, mas que com certeza vai ser muita contribuição e expansão para mim nesse momento. Gratidão imensa pela sua energia, pela sua presença, por estar aqui conosco. Gratidão, amor. Gratidão, muito, muito obrigada por poder compartilhar a minha história, o meu caminho aqui com vocês. Muito obrigada pela confiança, pelo aprendizado e muito obrigada a todo mundo que está aqui também, que está escutando. E a última mensagem seria: continuem e se precisar, assim, vai ter vários momentos que a gente vai precisar de ajuda. Peçam ajuda, sabe? Peçam ajuda, conversem com alguém. Sempre vai ter alguém que vai te estender a mão, que vai estar passando pela mesma coisa. O universo vai trazer essa pessoa
para você. Isso acontece todos os dias, o tempo todo. Então, só continuem, só vai. Isso mesmo. Amores, gratidão para todos que estiveram aqui conosco hoje. Aqui tem várias mensagens de gratidão. Algumas pessoas estão saindo mais cedo porque tem curso, mas as pessoas gostaram muito, Clara. E Obrigada. é isso mesmo. E quem estiver assistindo no YouTube também, gratidão por estar aqui. Espero que deixe lá o seu comentário, repasse para alguma pessoa que precisa ouvir ou saber dessas informações. Curtam o nosso canal e vamos rumo aos 1000. Isso aí. A gente vai deixar também os contatos da Clara. Você que está aí pelo Brasil, você que está aí pela Austrália, não perca essa oportunidade de se conectar com essa energia linda, maravilhosa. E nos vemos aí pelo mundo. E amanhã tem mais Vida Energy com Vida. Gratidão. Beijo. Beijo.